24 horas controlada e desde que chega em casa tem que estar à disposição de atender tudo imediatamente. Todos eles controlando, mesmo em folga, não folga. Já cheguei, tem funções, né? Hoje tem 10 suítes, tem mais uma para chegar. Não tem previsão de folga até dia 4 até então eu teria depois uma folga. E amanhã ela vai imprimir todos os papéis da Booking para ver, tipo, né? Quem tem que pegar tem que cumprir. Aí trouxe os 2 papéis para fazer a leitura mais tarde, uma organização que implica em retomar as coisas que sempre fizeram correntes, um padrão global que vem macro periodizando e truncando, inclusive desde quando eu entrei aqui, tudo que se, né? Então já existe todo um sistema de adestramento entre os envolvimentos paralelos de cada um, sabendo que todos os empregados, inclusive quando troca, são comprados com eletrodomésticos, câmbios, vales, juros, lojamento, muita coisa é dada, é truncada. Ele tá lá em cima tomando banho, tá entregando coisa para pedreiro, tá olhando. Se esticar o tempo, já liga imediatamente. Hoje a menina veio uma mulher entregar a blusa, não firmou, a menina da cozinha fez com que ela fosse embora. Falou que ele não podia ter falado pra mim o fato dela ter... Ela fala mal dele na cozinha, da dona, de tudo. Ele vem aqui falar mal pra mim, me dá esporro dela, depois fala mal dela pra mim. É um jogo muito pesado, muito cruel. Ontem o pessoal que tá aí dessa empresa, do carro, eu não sou muito rolotão assim também não. Ai, tá lá em cima vigiando tudo, vigia desde antes de 5 horas, é dinheiro, 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 dinheiro. Cada centavo a menina vem entregar a blusa. E, ou seja, já é alta temporada. Todas as datas é alta temporada. Tudo que é alugado na rua, que não é só aqui. Eles são amigos, eu tenho uma rede da medicina, vinculada a Espandarte, do Tibone, Hotel da Pontal das Rochas, muitos comércios fora em tudo quanto é lugar que é conectado com a amiga número 1 da dona que é tudo virtual e trancado dentro de casa, ainda que saia, ainda que malhe, tá malhando em horários que eu não estou indo, correndo de mim. Se quisesse fazer personagem já tinha feito, viajou, comeu, engordou visivelmente. Mas todos é casamento, festa, esse discurso de entre morrer para ser redirecionamento de guerra de herança, ambições internas, como protecionismo gigantesco sobre muita coisa. O que está gravando aqui em algum canto, muito pouco me importa. Eu tenho muita coisa a fazer, a pedra ali que quebrou, que rejuntou, coisas de obras participativas, eu tenho que depois passar pano aqui em tudo. Eu tenho que aguardar todos os planos que não deu tempo para outros, já seria um tempo, inclusive nessas datas atrás, inclusive com a quantidade de funcionários que era preciso que eu entrei, não só não está sendo cobrado, a quantidade de coisa que era cobrado quando eu cheguei aqui, que ainda existe, todo esculacho, tudo isso aquilo, está revezando entre elas não esticarem um tempo maior que eu tenho que cobrir. Fingiu que nem ouviu, não acatou aqueles 55, 40 e poucos, né? Em função de dividir o salário do dia, que ele começou num valor, depois diminuiu. Aumentou já o da menina, existe todo um joguete daqui fica em casa e aqui não tira o rabo para nada, para aumentar, porque ela é toda participativa nas impressões de coisas dele, foi a que alastrou para todo mundo, de menos para mim, inclusive sabendo que e ela não gosta de todos os outros, sabe que eles levam tudo para tudo quanto é lugar, contou para todos eles, deixou eles verem o negócio da folha da receita, não contou para mim, eu descobri em função do outro funcionário. Eu tenho que agar as plantas, eu tenho que vasculhar tudo que eu sempre faço. Já rolou adestramento de novo, se eu não lavar o banheiro ninguém vai lavar, tinha um papelzinho escrito até para que eu nunca esquecesse, que é obrigação minha, entre ter a minha roupa de cama, se pudesse, pelo visto eu tinha que trazer papel higiênico. Aí a menina sentou de manhã, veio entregar uma blusa, aí sentou para tomar café. Um café, ou a menina liberou que ela comesse um pão, ligou para cá imediatamente, mandou eu ir lá na cozinha ver quem é que estava sentado lá e comendo.
fora de um contexto, ou seja, que a outra deixou, ficou meio assim, porque ela também tem todo um câmbio de dar um pedacinho de bolo, blá blá blá, para poder conhecer e fazer vários câmbios, que ele também não gosta. Então tem todo um joguete entre estragar coisas que não são comidas e entre extorquir ou qualquer coisa é um problema se você pegar mais. Nunca é dado à toa, nada à toa. É em cima de um câmbio, quando você tem muito câmbio alto, é muito câmbio alto, tudo com dinheiro livre. Raramente se divide alguma coisa duas vezes aqui, não se tem preferência para nada disso. Todas as casas de aluguel e todas as coisas nem aceitam coisa anual. Tudo alugado e outro só tem de funcionário. Veio um dia Marciano, que é encaminhada para preferência gente daqui de dentro, que sai mais barato, que já tem outro emprego, para ir para as casas de aluguéis limpar. Aqui dentro, no meu horário, tudo é apenas eu e mais ninguém. Eu tenho que cobrir ser participativa na cozinha, as conveniências, que só tem uma, a outra nem veio, entrou de folga. A folga delas agora se tornaram fixa. Mostra atestado, que ainda fala que não quer carteira, não pensa no atestado, mas mostra. Tem desculpa para tudo, principalmente quando eu tô. Então todos os outros ficaram ligando. Eu dei conta de fazer tudo sozinha, eu era para ter sido até ajustada no valor e não fui. Nem nesses dias que eu virei direto, usando como recurso que vai ser baixa temporada até antes do Natal e que o alto mês vai ser só janeiro. Não tem intenção nenhuma de me botar na carteira. Como seria isso? Registrada como? Porque eu não posso falar que sou recepcionista. Então por isso tem que ser jogada na noite. Isso é tudo muito grave. Falar até 2.800 você vai ganhar. Já seria o aumento que ele tem que dar e não inclui adicional noturno, não inclui comida. E o linchamento é muito claro. Eles rebuscam para que fica sobre todo. Joia, a tarde 209, né? Aqui. Joia, de nada. Boa tarde. 5 horas da manhã adiante. Aí esse horário, como muitos horários, quando tá bêbado, se a mulher sai é problema. Se não sai é problema, não dorme, controla tudo, tudo. Eu utilizo isso como recurso de sempre saber tudo. Então eu estou muito cansada, estou muito esgotada e com certeza a mulher lá de onde eu moro é muito amiga da dona, porque foi assim colocado no começo. As coisas são virtualmente trocadas, o outro também, o outro o marido dela como filho. Eles são cambistas entre todas essas instituições que eu apontei, escândalos, envolvimentos pessoais, traições, a droga que não é falado, toda forma de corrupção, inclusive para se aposentar, adquirir cesta básica, adquirir todas as coisas que eu coloquei, uma quantidade de escândalos e de coisas envolvidas, tipo do caso Vilma para cima, entre o Lindomar, empregados, tudo isso, pedreiro, tudo muito, envolve toda a região, o câmbio da região é milionário, entre casas de donos, faxinas de 500, 400 reais, eles enchem o bolso, tem envolvimento, precisam de empurrar mentira e ter alguém que eles saibam que não fode muito e que deve ser destruído, ou que não fode nada, para ser colocado entre prostituta, lésbica e jogar tudo nas costas que puder imaginar, porque tem o tesão virtual, tem o tesão das pornografias deles, tem as vinganças entre o que cada um sabe de cada um deles, mas esse não vai atingir quando eu separar, receber isso, ou mesmo que receba, se foi amante, mas é isso, é aquilo, o corpo é assim, o trabalho é assado, não tem status, tem uma guerra de status aqui dentro muito grave, desde quem que coloca um lixo na rua e inclina para qualquer coisa, ainda que o sexo, quanto mais porcoso, mais venda e é compartilhado, eles sabem de tudo, fique em função disso o tempo todo. E essa tentativa de renegociação e busca do meu trabalho está sendo um linchamento de todos eles, entre todos eles quererem dinheiro através de qualquer coisa que venha através de mim, acordo por fora, recebimento por fora, linchando por fora, linchando por dentro, entre todos que tiveram em trânsito, todos o tempo todo atrás de tudo, para poder chegar o momento, fazer acordo, tirar diárias por fora, trair dentro de casa, fechar folha de muita ladroagem, qual que é de igreja, qual que não é de igreja.
Ele está olhando tudo o tempo todo, as câmeras vêm em cima, diz que tem ausculta, que faz leitura de lábio, que faz isso e aquilo, mas é aquele velho teorema. Cadê a família? O pai e a mãe é corrupto, foi ficando, não atinge status, não vai muito longe, é só matar, e é só, né, uma coisa muito também do campo acadêmico, né? Quem torna visivelmente dependente ou não vai muito longe, entre deixa-se fazer ciência, a quem justifique habilidades esportivas recreadoras que não impõem resultado, qual que está para o alto, qual que está no fundo, qual que está no lateral, qual que é a guerra que nunca pode deixar de ser guerra entre políticos, entre mudanças de regime que nunca deixa de ser isso, guerras pedagogicíveis, divide isso em água, fogo, terra e ar, mais multiplica, mais satura, camufla de não serem ateus, de não serem ditadores, democracia é um ateu, né? Os campos acadêmicos com rabo na cadeira são os mais que se desejam não ter cobrança, porque é ali que a coisa acontece, é coisa de Estado. Todos eles são praticantes, usufruem-se hipertrofia, botam todos eles no mercado, é guerra de efetivos, guerra de muita coisa grande. Tinha uma sacanagem muito grande, não encontrei eles em lugar algum, e se eles aparecem, porque camuflar que o campo acadêmico não é uma empresa com salários altíssimos, é para fazer habilidades que eles foram contra, optativas em oferecer tudo isso, como foi diagnosticar qual deles estava no CREF ou qual por fora teria que se manter. Então, se o aluno faz é problema, se não faz também é, porque existe qual que é o mais inteligente para jogar tudo na vala, né? Isso aí é muito claro, porque não se encontra em lugar algum, eles não respondem em lugar algum e eles dão muito certo quando está cada um dono de uma universidade, entre várias situações, porque implica qual que é o machista que não fala que é machista, qual que é feminista que não fala que é feminista. Eles precisam de amostras variadas, cobaiamento variado, camuflado de não cobaiamento, existe o homossexualismo, existe muita coisa envolvida. E o protocolo, que é absurdamente sistêmico, não é amarrado por médicos, não é amarrado por professores que ficam controlando isso entre ambições pessoais, laboratórios se tornam pessoais, pesquisas pessoais, o presencial do campo acadêmico fica a Deus dará. Todos eles criam câmbios paralelos, coisas de personal, consultórios, tudo. Basta assinar ou ter uma noção de alguma miséria variada, fazer algum trabalho, né? Mas se avaliar o corpo, as necessidades, as arrecadações, as prestações de serviço, tudo é claramente feito. E como raramente alguém faz isso, antes de um governo é tudo linchado, vira-se desgoverno de fato, uma porcosidade muito covarde. Realmente eu quero saber o que é capitalismo, comunismo, cristianismo, anticristianismo, de nazismo para cima, para baixo, para os lados, e mesmo eu já sei. Então nós temos questões variadas, eu vou desligar agora, né? Porque o negócio está ficando muito grave mesmo, ficou muito grave, eu estou num cansaço muito grande. Eu estou com uma bolha embaixo do meio do pé, embaixo do dedo. Acabei de cortar isso aqui agora, para deixar um pouco mais baixo, tá doendo muito. Isso aqui tá doendo como se fosse um bicho vivo aqui dentro. Minha cabeça hoje parecia que ia voltar a coçar de novo, estabilizou, eu atingi um nervoso assim. A creatina valendo ou não valendo, misturando, ficando branca, deve ser o que está sustentando o meu cérebro. Porque o anabolizante já estava corrente, não que não seja bom. O cara aqui tá mandando mensagem me procurando, porque eu só falei com ele que eu ia pegar os 2 vídeos. Então já deve estar querendo me empurrando antes do tempo, fica empurrando mais um. Todos eles querem vender muito e tem toda uma trama de muita coisa envolvida, entendeu? Eu quero qual é o dia do TPC, qual é o dia da silimarina, qual é o dia da alimentação normal, que o suplemento realmente funciona. Quer dizer, ter 50 reais ganhando o que eu ganhei, olhar as roupas que eu não estou vestindo, que eu não concluí de comprar, o pouco da casa aparentemente limpo, que eu não consigo parar para lavar nada. Estou mais satisfeito que eu consegui cortar a unha do pé, tocar os cantos que não acumulou tanto, mas tinha, né? Raspei assim, cortei, não ia fazer as laterais, fiz logo. Falei, vou deixar os 2 que encravam mais, não encravou tanto, tirou uma bolona que ela acomodou. Raspei o dedo todo machucado, aquela unha toda danificada. Cortei, ficou aparentemente o pé bonitinho, sangrou nos momentos, termogênico, talvez depois parou, que amanhã eu faço os cantos dos dedos. Não vou malhar de novo até eu não ver o pagamento. Preciso de parar, dar uma comida, comer assim legal, entendeu? Sorte que a outra ainda me vendeu e vai tentar me empurrar prato de comida de 25 porque eu vou pagar. Fez retratar o dia que eu fiquei presa no quarto acumulando prato, coisas de 25. Nossa.
tudo o tempo todo nessa velocidade, arquivando, gastando sem dinheiro, inclusive onde eu não queria perder arquivos. Fiz toda a forma de arquivo, toda a forma de socorro, todos totalmente consciente de tudo que eu estou passando. Nenhuma resposta. Ameaça da família gigantesca, tentaram me lixar, me enlouquecer, depois de tirar tudo, comer tudo, até aquela situação que a mãe fez, todos envolvidos, me tirando da condição de herança, usando, me vendo como vantagem por causa da mudança da composição corporal, tipo, não soube eu roubar, já é fácil enlouquecer, joga fora, como o próprio pai e a mãe fizeram. Golpistas, então os outros enfiaram deles no tapete muito mais ainda. Entrou e saiu governos, todos com o bolso cheio, recebendo, comendo, classe dominante, só que qual é o outro mais dominante? Então aquele se torna o popular, que 1% daquele ficam do outro lado. Ei, estamos no campo acadêmico, sentado na cadeira, não só aqui também, entre ministérios, entre governos, precisamos de vocês aí do outro lado. Dentro fizemos e não encontramos eles só incongruentes entre quais no mercado, para copiar e ganhar por fora e por cima e por dentro tudo, e não responsabilizar, e não sabem porra nenhuma, ou tem uma soberba de que muito sabe. Existe um momento de dizer que são humildes, que são coitadinhos, que não sabem usar o mesmo joguete, porque eles estão envolvidos em coisas tão grandes, e um sistema de esperar a saturação para eles entrarem com situações, e eles se tornam as novas famílias. Isso traz muita incongruência, e tem todo o joguete do fascismo, dos tempos que se fazia era problema, não fazia também é. Aqui em Inquisição, aqui em campos de concentração, então eu não estou, né? Aqui em nazismo, aqui em situação do joguete brasileiro, todos eles é uma guerra de racismo, são intelectuais, degustadores de esporte, de todas essas coisas, só que não querem pegar a mão para fazer, e teorema de que não são capitalistas, isso e aquilo. Então, isso está em todos os lugares, todas as instituições saturaram tudo, como se todas as bombas nucleares nem dessem conta de matar o que deve ter que matar, né? E que para quem não tem nada a perder, tem todos os agudos a usufruir, né? Precisa de falar que é ciência, que é metodologia, camuflar de racionalidade, impessoal, e não é impessoal porra alguma. Então não é falha, é tudo escancarado, chega no momento que tem limite para você ser chamado de idiota. E eles são muito covardes, muito cruéis. Eu atingi graus onde a crueldade de todos eles foi fora do comum, porque eu denunciei a minha própria casa, nenhum deles denuncia a casa deles, até que ponto eles mudam de estado. E, né, cada um deles tem uma doença inafiançável específica, que implica como é que fodem, o que ficou para trás pendente com o que. Então eles sabem degustar em vários lugares e fazer lavagem de dinheiro, vender o Brasil para fora, ou usufruir, bancarem de modesto de várias maneiras, não são baratos, não recebem pouco, não deixaram o mercado com piso algum, com organização alguma, saturaram o mercado, assinaram trabalhos. Aí tem toda uma guerra que, quando que saiu da escola e quando que não deixou de voltar e jogar. Aqui em Decifra, escola total, indústria total, governo total, porque a infidelidade, a prostituição e camuflada embaixo de igreja que é coberta, tudo isso é o ponto número 1. É incomputável, não é computada a quantidade de ladroagem, de aborto, é além da capacidade das doenças, tudo para ser infiel e levar mão de obra parente virou essa ambição estética, inclusive de pessoas totalmente fora de academias, e dentro de todos eles, né, querem as melhores vacinas, tomam muitos remédios, não recebem um salário só, não recebem por uma profissão só. Mulheres muito avançadas, totalmente ambiciosas no mercado, livres, com apoio dos maridos. Os maridos também, eles acatam toda forma de infidelidade possível, atrás de tudo quanto é cirurgia, harmonização do rosto, então, que é caríssima, de próteses, de tudo, se tornou assim, troca todo minuto. Já tem novas versões de harmonização de rosto, de boca, todos eles ali estão lotados, ganhando fortunas de dinheiro, é tudo muito triste para mim. Não ter uma pessoa que, ei, eu vou envelhecer do seu lado, eu vou deitar no seu colo, eu vou chegar em casa, eu vou compensar. Eu não sou esses da rua, eu não sou esse do trabalho, eu não encontrei. Sabe, eu atribuo que eu vivi um relacionamento leve, pode não ter sido enganado como foi apontado, mas provavelmente fui. Quando mais velho na minha cidade, que queria ter a putinha da madrugada, ainda que num dado momento, depois tiver iniciado alguma coisa, não era a foda que ele já conhecia e praticava.
Provavelmente a amiga que andava e ele pegava depois que me deixava em casa. Então que ficou fácil no namoro de Linhares, né? Que depois imediatamente arrumou uma pessoa e trepou até não querer mais, casou e tal. Mudei de cidade, já senti a distância. Meu estado transcendental já respondia a sentir quando a coisa lá do outro lado me ferra. Então eu sofro muito, eu sinto pelo silêncio mentiroso dos outros, as falcatruas, os fingimentos, eu percebo tudo muito, é muito difícil para mim. Porque como eu sou sozinha para pagar tudo e não exploro ninguém, se torna me colocar na condição de incompetente. Eu nunca deixo o pessoal para depois, eu nunca deixo de falar as coisas, eu nunca deixo de compartilhar, inclusive gratuitamente, o que eu aprendo. Não consegui dormir quase nada, não consegui chorar. Nem sempre o remédio deixa. Mesmo eu tô velha, sim, eu sou muito mais preparada, mesmo estando dentro da academia com o corpo que eu atribuía que estar bem, não sei qual dia que esteve bom, em termos do que eu atribuo como saúde perante a velocidade, como eu joguei minha expectativa de vida no ralo. Noé está ressuscitando nesse momento a quem atribuía da taridades daqueles como uma fábula. Eu vim para isso, não significa que eu não vou estar em vários estágios, mas cruz entre paradigma e paradoxo, ressurreição entre paradigma e paradoxo, morte todo dia, quem se compara em vida. A ponto de sobrar, me vender uma virtualidade ou olhar a transparência, todas as idades, o que fica para uma pessoa que se considera deficiente, já foi traída, avaliei tudo, com o socorro e avaliando a dificuldade, o quanto que eu fui enganada naquela situação. E percebendo isso e querendo me entender que teria coragem de fazer, mesmo entendendo, se tornou a covardia conectar uma coisa querendo justiça que não existe, um ato de vingança real que tem que ser, que um lado tem que pagar e outro não tem que pagar, ainda tem que ir lá no calote dele sustentar todos eles o que virou raça. É uma guerra de racismo muito cruel e por gozo aos que camuflam de ciência, descamuflam os tradicionais que os deram e que tem que pagar, porque é quem aponta tirar o cu fora e dizer que só precisa de recalcular a força de trabalho, implica quem de fato fez algumas coisas que aqui em pedaço atribuiu ciência, eu faço parte disso. Eu vivi numa casa que nunca cobrou nada de ninguém e achou que um platô tal estava bom, mas de fato nunca foi impostado ver a condição das minhas origens, ainda que quando encontrava alguma família eu via eles falando, os portugueses, isso e aquilo, mas não tinha essa coisa toda dentro de casa, da roça, não sei o quê. Nunca saíram das roças arrastando terra e reclamando de não ter arrastado. Minha avó, eu não tive no enterro da minha avó. E se eu não tive da minha avó, por que do meu avô? E por que de qualquer um outro velho que se encoste ainda tirar onda que tá me comendo, sentar e ter direito de fazer o que bem quer em tudo quanto é lugar, e novo também. Que torna, não sei o que torna pior. Mulheres, gays, a situação que dentro dessa cidade, em todos os lugares. Quantos anos se passaram? E já existe muitos anos que eu detalhei com muito, alguma coisa pode estar acontecendo, mesmo que eu não acredite nela, isso, aquilo, vai lá, filha da puta. Isso aqui pode ser um problema, ou eu tenho uma família, luta de classes não existe. Existe sim, assassinato total, até que ponto assim, engenhoca, né? Um fracasso muito grande, mas não encontrei classe em lugar algum, nem entre os que iniciaram que eu defendi o presencial, uma universidade pública, até a máscara toda cair de ver o joguete de todos eles, entendeu? É a criminalidade de todos eles, ambiciosos, absurdos entre a política e a guerra da política que nunca acaba, né? Reforma aqui em revolução justifica e reversa e não necessariamente, né? Tô muito furiosa. Não sei como que eu tô aguentando. Só Deus mesmo, a Santíssima Trindade de fato, e há quem ouse duvidar. E mesmo vocês têm que acreditar em vocês, que eu não tô vendendo, não tô doando, não tô destituindo minha singularidade. E não é para acreditar, que vocês nunca acreditaram. É para ficar desacreditado dentro de mim e desacreditado uma ova. Só que a coisa tá truncando. Dar uma descansada, fazer algumas coisas que tem que fazer. Eu tô com muito sono, tô sentindo muito calor.
Botei a calça mais fresquinha, botei a roupa lá no varal, já tinha tirado. Eles estão de olho em tudo é muito mais. Já detalhei isso desde o primeiro mês na merda, não tendo onde trabalhar, pedindo para sair. Tudo que está acontecendo agora já aconteceu desde o primeiro mês. Tudo isso que eu estou vendo, que está vindo em cima de mim, já foi diagnosticado como linchamento absoluto e todos eles envolvidos, condições inafiançáveis já sobre o meu nome, inclusive sabendo tudo que estava acontecendo, todas as minhas necessidades desde o primeiro mês, desde a primeira semana. E todos continuam ativos em tudo. Os que passaram envolvidos nas fraudes ali, tudo anda de vento em popa, tudo vende, não há menor, não vi que aparelho que chegou lá hoje, não há a menor preocupação de que cliente fica, não há. Se ele foi embora, que seja captado, não há a menor preocupação. Conheço detalhadamente aquilo ali. Não há a menor preocupação, tipo, é um negócio muito infinitivo mesmo. Até pela condição dos gastos hipertróficos e todo o contexto. Ele vai botar peruca de novo, chegando carregamento de droga, oferecendo para todo mundo, todos eles, cada um buscando de um jeito, todos eles na rua, todos apoiando. Revende tudo em casa, controla para o grupo fechado, grupos terceirizados, tudo. Aparentemente sempre tem 2, 3 pessoas, estão todos ativos em todas as instituições dentro de casa. Tudo. Do mais novo ao mais velho. Escolas, dentro de todas as escolas, tudo.